Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora de uma ação feita, um projeto de lei feito por deputados republicanos lá nos Estados Unidos que mira o Alexandre de Moraes. Olha que coisa, não só o Alexandre de Moraes, como qualquer um e qualquer organização que cooperar com ele. Olha que coisa impressionante. Eu acho que isso daqui era o troço que o Paulo Figueiredo estava falando que iria acontecer semana passada. Acabou demorando um pouquinho, saindo hoje, mas a informação já está aí. Vamos entender o que é esse projeto de lei aqui, que mira o Alexandre de Moraes em si e a cooperação com o Brasil. Um monte de coisas que são baseadas num tratado de cooperação entre Estados Unidos e Brasil, assinado na década de 60, podem ser rompidos se devido a país que entra em censura, que começa a praticar censura. Olha só a gente indo para o lado errado de novo. E o pessoal que achou que podia votar em Bolsonaro ou Lula, tanto faz, né? Olha que coisa, vamos nos afastar dos Estados Unidos, o Lula querendo jogar a gente no colo da China, no colo da Rússia, no colo dos terroristas do Irã. Olha que beleza, né? E o pessoal, não, vamos votar no Lula, por que não, né? A mesma coisa, Lula e Bolsonaro é a mesma coisa, né? Vamos entrar numa guerra do lado errado, por conta desses idiotas que têm problema com Bolsonaro, né? Essa notícia não foi sugerida por ninguém, eu vi esse resultado aqui agora, acho que é uma coisa muito interessante, corri para fazer o vídeo aqui para vocês, então não foi sugerido por ninguém ainda, mas eu agradeço a todo mundo que sugere notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, saiu aqui no Globo, né? E curioso é isso, porque vocês lembram dessa história do Paulo Figueiredo aqui, ó? O Paulo Figueiredo falou aqui, ó, que a picalada no Alexandre vai aterrissar amanhã. Ele falou isso no dia 25. Aí o pessoal ficou sacaneando ele, falou, não, só mais 72 horas patriotas, aquele papo todo sacaneando ele, coisa e tal. Mas o que ele falou é verdade, né? Ou seja, isso realmente só está começando, ainda vai vir muita retaliação americana contra o Alexandre de Moraes e por tabela contra o Brasil, tá? Porque não tem jeito, né? O governo brasileiro tá apoiando o Alexandre de Moraes, como é que vai fazer? Não tem como fazer sem dar porrada no Brasil como um todo, né? E todos nós vamos acabar pagando por isso, não tenha dúvida, né? Aqui, ó. Ele falando que eu tô tão ansioso quanto vocês para contar as novidades, mas só posso contar depois que sair, coisa e tal. Tô torcendo para sair rápido e coisa e tal, enfim. A novidade que eu prometi vinda dos Estados Unidos contra a ditadura brasileira vai sair primeiro na Fox News, para terem ideia da importância, Fox News lá nos Estados Unidos, e no Brasil, no Globo. Ou seja, é exatamente o que aconteceu. Saiu no Globo, foi o primeiro jornal a dar a notícia aqui no Brasil. Uma notícia muito importante mesmo, né? E aí ele falou aqui que a novidade ficou para segunda-feira, na verdade hoje já é terça, mas beleza, o importante é que chegou a novidade. E a novidade é quente mesmo, tá? Aqui, ó, aliados de Donald Trump também querem barrar repasses a entidades contra a desinformação que venham a assessorar o TSE em casos de censura. Ou seja, não é só o Alexandre de Moraes e os cupinchas dele lá no TSE, mas qualquer entidade que ajudar o Alexandre de Moraes vai ser automaticamente colocada em lista de sanções americanas, né? Aqui, eles colocam aqui que uma nova ofensiva de congressistas americanos contra o Alexandre de Moraes, um grupo de deputados do país apresentou nesta terça-feira, dia 1º, um projeto de lei que, caso aprovado, pode restringir a cooperação financeira e judicial entre órgãos americanos e instituições do Brasil. Ou seja, a cooperação judicial que existe hoje entre Estados Unidos e Brasil, se o STF pode fazer isso, ele pode requerer uma série de coisas de cooperação judicial, de investigação, de execução e até de prisão de pessoas lá nos Estados Unidos, mas isso seria tudo anulado em caso de pedidos de censura, né? Você lembra, o pedido que o Alexandre de Moraes fez para, por exemplo, a prisão do Alan dos Santos já foi considerado um absurdo lá nos Estados Unidos. Eles já recusaram esse negócio por conta de ser uma censura, um pedido de censura. Ele quer calar o Alan dos Santos a qualquer custo, né? É uma perseguição ditatorial contra o Alan dos Santos. Isso já foi recusado mesmo com esse protocolo de ajuda. O que eles estão fazendo aqui é que esse protocolo pode ser encerrado. Se o Alexandre de Moraes pedir mais a censura de alguém, pedir mais a prisão de alguém, pedir mais a inclusão de alguém na lista vermelha da Interpol, por questão de opinião, por crime de opinião, que são esses crimes que ele está perseguindo aqui no Brasil, os Estados Unidos podem simplesmente cortar relações com o Brasil e aí mais nenhum pedido da justiça brasileira seria aceito nos Estados Unidos.
Cara, isso seria uma coisa excelente, meu amigo. Os Estados Unidos ia virar um top para brasileiro mandar dinheiro para lá para não ter mais risco com a justiça brasileira, né? Aqui, ó, o projeto foi liderado pelo parlamentar do Partido Republicano, do Donald Trump, Chris Smith, de Nova Jersey, líder do Subcomitê de Direitos Humanos Globais do Comitê de Relações Exteriores da Câmara, né? Ele é coassinado pelos correligionários Jim Jordan e também Maria Elvira Salazar, que se tornou a liderança das causas da direita brasileira no Congresso americano, né? Ou seja, a liderança a favor da liberdade de expressão, né? Isso é o ponto importante. O texto proíbe que os Estados Unidos acatem a solicitação de entidades estrangeiras, o que inclui o Brasil, por cooperação em medidas judiciais, caso o Procurador-Geral, equivalente ao Ministério da Justiça, o Ministro da Justiça no Brasil, constate que o pedido causará, facilitará ou promoverá a censura, o direito à liberdade de expressão previsto na primeira emenda da Constituição Americana. Ou seja, os Estados Unidos podem simplesmente romper esse contrato com o Brasil nesses casos, né? Inclusive que solicitações que mirem plataformas digitais sediadas no país, como é o caso da Rede X. Ou seja, o Congresso americano, a justiça americana poderia recusar esses tratados entre o Brasil e os Estados Unidos, caso de proibição do X aqui do Brasil, no caso do Alexandre de Moraes, né? Isso não se tornou lei ainda, mas isso pode se tornar lei? Bem, acontece o seguinte, para se tornar lei precisa passar na Câmara e no Senado e ser sancionada pelo presidente. Nesse momento, a Câmara é maioria republicana lá nos Estados Unidos, então pode ser que passe na Câmara essa lei. Mas ela não passaria no Senado. O Senado tem maioria democrata. Pouco provável que os democratas aceitem esse tipo de lei. E também o presidente é o Biden, né? Então isso daqui cai também naquele caso que eu mencionei para vocês. É uma coisa importante, é um recado importante para o Alexandre de Moraes. Ele está botando cada vez mais o nome do Brasil em risco, né, nessa ligação com os Estados Unidos. E o que pode acontecer nessa história? A gente tem a eleição nos Estados Unidos no dia 5 de novembro, né? Se o Trump ganhar as eleições no dia 5 de novembro, ele toma posse no dia 20 de janeiro do ano que vem, dia 21 de janeiro do ano que vem. Ou seja, a gente pode ter essas coisas andando então, né? Tendo a Câmara, o Congresso, a Câmara, o Senado e a presidência americana, as coisas certamente mudariam de figura lá nos Estados Unidos. Essas coisas podem, de fato, passar por lá. E eu diria que existe uma chance muito grande do Trump ganhar nos Estados Unidos, ainda mais agora que a guerra lá de Israel está aquecendo, né? Para quem não está sabendo, houve um ataque grande do Irã contra Israel hoje. Eu fiz um ao vivo lá no Mundo em Revolução. O Israel vai retornar esse fogo, vai retornar contra o Irã também. Então vamos ver o que vai acontecer em termos de desdobramento disso daí, mas o que eu falo é, esse conflito no Oriente Médio, ele ajuda Donald Trump e prejudica o Biden. Por quê? Porque dentre os republicanos, todo mundo é a favor de Israel, não tem ninguém a favor do Hamas, então não divide ninguém. Pelos republicanos, todo mundo vai ajudar Israel. Agora, entre os democratas existe uma divisão. O pessoal da centro-esquerda democrata lá nos Estados Unidos é a favor de Israel. Então quer que os Estados Unidos continuem apoiando Israel. O pessoal da extrema esquerda, porém, dentro do Partido Democrata, eles são a favor dos palestinos e são contra Israel. Então o Biden agora vai ter que fazer alguma coisa nessa guerra, ele vai ter que se posicionar nessa guerra, e qualquer posição que ele tome, ele vai tomar uma posição a favor de Israel, tá? Ele não tem como tomar de outra forma, até porque, como eu falei para vocês, lá nos Estados Unidos essa questão de assunto de Estado é muito mais institucional do que aqui no Brasil, ele não teria como tomar outra posição, né? Só que ao tomar a posição a favor de Israel, ele vai acabar desagradando a extrema esquerda dentro do Partido Democrata lá nos Estados Unidos. Isso vai prejudicar muito os democratas lá nos Estados Unidos, né? Então, essa é a situação. O Trump tem mais chance de ganhar agora, né? Aqui, ó. Nesse trecho, os deputados miram diretamente eventuais cooperações entre Brasil e Estados Unidos em decisões que envolvam suspensão de perfis em redes sociais e plataformas inteiras, bem como a restrição à liberdade de cidadãos brasileiros em solo americano, com base em investigações que apuram supostos crimes digitais, como o inquérito das fake news e das milícias digitais. Ou seja, esse tipo de projeto de lei vai ser diretamente contra essa pretensão do Alexandre de Moraes de se tornar um imperador do mundo.
ele não precisa de lei aprovada pelo Congresso, não precisa de nada, ele manda, tudo acontece, e agora ele vai ter um limite lá no Congresso americano, né? De novo, eu não acredito que isso passe agora. Se isso passar, vai passar depois da posse do Trump em fevereiro do ano que vem. Mas, de qualquer forma, é uma mudança muito importante, tá? É uma mudança muito importante, porque se o Trump ganhar também agora em novembro, e esse tipo de iniciativa for para frente, e você tiver uma Câmara e um Senado republicanos, né, que também vai ter várias cadeiras da Câmara e do Senado sendo votadas agora em novembro, até o nosso Senado aqui pode mudar de ideia. Por quê? Porque vão ver que o lado do Alexandre de Moraes entrou para o lado perdedor, né? O lado do Alexandre de Moraes vai estar na minoria. Ninguém vai querer perder seu passaporte, ninguém vai querer deixar de ir para Disney por conta de apoiar um ditador como Alexandre de Moraes. Lembra, isso daqui é outra coisa além do bloqueio de passaportes de ministro do Supremo. Aquele projeto de lei já está encaminhado, já está acontecendo. De novo, não vai ser agora. Vai acontecer quando o bloqueio de visto para ministro do Supremo? Vai acontecer ano que vem, em caso de vitória do Trump. Então essa é a situação, né? Ou seja, o pano de fundo da nova batalha é a suspensão da rede do X, coisa e tal, e a pressão da direita americana contra Moraes e a Suprema Corte brasileira. A medida determinada por Moraes após a rede se recusar a nomear um representante no Brasil e coisa e tal, mas repara, o X já nomeou um representante no Brasil e, no entanto, continua não funcionando no Brasil, continua proibido no Brasil, né? Fala aqui sobre a suspensão das redes do jornalista Paulo Figueiredo, ou seja, claramente é esse o caso que ele estava falando, né? E o texto também veda qualquer cooperação dos Estados Unidos sob a Lei de Assistência Estrangeira Americana de 1961, que prevê uma série de programas de cooperação econômica, né, ajuda financeira ao Brasil pelos Estados Unidos. Ou seja, no final das contas, isso aqui pode ser muito ruim para o Brasil no final das contas, né? Existe uma lista de cooperação entre o Brasil e os Estados Unidos que inclui o FBI, que ajudou o TSE nas eleições brasileiras. Então, no final das contas, tem o USAID também, que é o intercâmbio com ONGs que combatem a desinformação, e tudo isso vai ser suspenso, vai ser punido caso essa lei passe lá nos Estados Unidos, né? Enfim, de novo, isso não vai acontecer agora, o que vai acontecer é se o Trump ganhar, mas nesse caso, de fato, existe esse risco. O Alexandre de Moraes está cada vez numa posição mais delicada aqui no Brasil, dependendo das eleições americanas, né? O Alexandre de Moraes é descrito no documento como ditador totalitário, o que é exatamente o que é o Alexandre de Moraes, um ditador totalitário, né? Enfim, a gente falou também sobre a questão do processo para evitar o visto do Alexandre de Moraes e até mesmo deportá-lo caso com a decisão de suspender o X como justificativa, né? Esse artigo também está lá no Congresso americano, mas mais uma vez as duas coisas vão caminhar em paralelo e vão depender da eleição do Trump, mas é um bom passo isso daqui, mais uma coisa que vai deixar o Alexandre de Moraes numa posição insegura aqui no Brasil. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.